Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro Eletro com a Kátia. Quem tá entrando agora já convida também mais amigos, clica ali no aviãozinho, indica aí para mais umas 2, 3 amigas para estar entrando aqui na live com a gente. Vamos lá, vamos dando início ao nosso encontro hoje, Eletro com a Kátia. Nosso tema hoje é estrias versus eletroterapia. Então, como tratar as estrias com eletroterapia? E aí, é possível? Então, vamos conhecer um pouquinho. Antes de falar sobre tratamento, eu sempre falo, né? A gente precisa conhecer a disfunção estética antes de querer tratar, certo? Então, vamos fazer uma recapitulação, ver um pouquinho como que é a estria, o que é a estria também, né? Como que ela é formada. Então, quem aí também... bem, a estria em si, ela é, vamos dizer assim, é muito conhecida, né? Quem não tem uma estriazinha aí que ganhou quando estava ali na adolescência, estava né, em desenvolvimento, ou para quem já passou também por uma gestação. Então, a estria, ela é muito comum, né? Então, só que ela é uma, vamos dizer assim, ele é uma disfunção mais inestética, né? Então, vamos dizer assim, aquela aparência, né? Inestética, então que incomoda muita gente, até mesmo baixando muito a autoestima das pessoas. Então, a estria, ela acaba sendo um fator mais estético, só que isso incomoda muita gente, né? Então, o fato de ter, né, as estrias ali na região do abdômen, por exemplo, né, pós uma gestação, acaba inibindo muitas pessoas a irem para a praia, colocar um biquíni ou usar, né, uma roupinha mais curta, ou até mesmo, né, se tem na região ali da coxa, do glúteo, também de colocar ali um biquinizinho para ir para a praia, acaba ficando com vergonha por conta das estrias, tá? Então vamos conhecer um pouquinho sobre elas. O que a gente pode estar fazendo para melhorar o aspecto das estrias? Então, primeiro, né? O que seriam as estrias? As estrias, elas são lesões, né, lineares que vão surgindo na pele. Geralmente, essas lesões, elas são acometidas pelo, vamos dizer assim, por um excesso, né, no estiramento da pele. Tá? Então, devido a um fator que acontece que haja uma tração mecânica excessiva na pele, e isso faz com que haja um rompimento nas fibras de colágeno. Então, a gente acaba falando também que ela acaba sendo uma atrofia do tecido, ou seja, é uma falta de elasticidade do tecido que acaba tendo, então, um rompimento e acaba formando como se fosse uma cicatriz atrófica, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal falava assim, é uma cicatriz atrófica, mas ela não chega a ser uma cicatriz, tá? Mas, assim, um rompimento ali nas fibras elásticas, tá? Que acaba promovendo, então, lesões lineares e ela acaba ficando, assim, uma lesão atrófica na pele, tá? Então, também é conhecida, né, como uma estria atrófica, ou seja, porque ela tem pouca elasticidade, ficou um tecido pouco elástico naquela região, tá? Então, ele acaba sendo uma lesão, tá? Que teve ali um estiramento da pele, um rompimento nas fibras de colágeno e acaba ficando aquelas lesões lineares atróficas. E ele é muito frequente nas mulheres, tá? Mas não que os homens não tenham, tá? É muito mais frequente nas mulheres, principalmente quando surge ali na fase da adolescência, na gestação, porque as mulheres, quando ela tem uma produção hormonal, ela se desenvolve muito rápido e muitas vezes o organismo não acompanha o crescimento, né? Na região dos seios, dos quadris, e aí isso faz com que a pele não aguente, né? Esse estiramento do crescimento, estirão do crescimento rápido. Então faz com que haja esse rompimento. Mas nos meninos também acontece, quando muitas vezes, né, engorda, né, de uma forma repentina, e isso faz com que a pele ela não acompanhe, né, vamos dizer assim, o desenvolvimento também, né, quando engorda, e também quando os homens eles vão para academia, querem malhar, ficar fortinhos, né, e aí
tem o crescimento da massa muscular, só que a pele também não consegue acompanhar, porque muitas vezes é muito rápido esse desenvolvimento e acaba tendo estrias, principalmente nessa região aqui, ó, próximo dos braços, né? Na região das costas também, tá? Então, isso faz com que haja também estria nos homens, tá? Então, fora na adolescência, né? Quem vai lá, a gente fala assim que em um ano, quando você olha, tá desse tamanhinho, daqui a pouco já tá desse tamanhão lá, então acaba espichando muito rápido e a pele ela não consegue acompanhar, tá? Então acaba tendo esse rompimento nas fibras de colágeno por conta dessa tração mecânica que acaba acontecendo no desenvolvimento ali na adolescência, tá? Então, aí esse seria também então uma das causas, né, que a gente fala em relação ao surgimento das estrias. Mas a questão do surgimento das estrias, ela é uma combinação de vários fatores, tá? Então a gente não tem ainda assim algo que exato, qual seria exatamente a causa, mas a gente tem várias teorias, várias causas que acabam envolvendo, que acabam propiciando para que essa pele tenha essa tendência, né, a surgir as estrias. Então a gente também tem aí um fator hereditariedade, tá? Então a gente tem que pessoas que têm ou de uma raça étnica, né? Ou até mesmo pessoas de fenotipo mais baixo, tem uma pele um pouco mais sensível, tá? Mas pode ter aí, então, um fator hereditário. Mas o fator mais comum mesmo é essa teoria mecânica, desse excesso de tração que a pele acaba sofrendo devido a um rápido estirão da pele, tá? Seja no crescimento, seja porque engorda muito rápido, né? Devido a obesidade, tá? E também na gestação, quando o abdômen, né, ele acaba fazendo aquele estirão muito rápido nos últimos meses e também pode então acontecer de ter essa formação das estrias, tá? Outro fator que acaba comprometendo também a questão do surgimento das estrias é o fator endocrinológico, ou seja, é o fator hormonal. Tá? Então, existem aí algumas teorias que falam também que a produção hormonal, principalmente, tá? Pelos hormônios adrenais corticais, eles acabam degradando as fibras de colágeno, porque quando tem muita liberação de corticoides, eles acabam promovendo uma atrofia cutânea, ou seja, o corticoide ele acaba degradando as fibras de colágeno. Tá? Então, quando fazem ingestão de um medicamento à base de corticoide ou de forma tópica ou oral, geralmente pode ter essa suscetibilidade maior com que haja essa degradação nas fibras de colágeno, a pele ela fica pouco elástica. A gente fala que as estrias, ela pode então estar surgindo de acordo com essa questão hormonal, influência de medicamentos, de algum tipo de drogas, tá? E eu já vi muitos casos também de pessoas passando corticoide tópico, porque às vezes teve algum tipo de lesão ali, e naquela região, passado algumas semanas, tem o surgimento das estrias, justamente porque ela fez, né, esse uso excessivo, né, ou a longo prazo de corticoide, e aí ele perdeu então essa elasticidade, e aí fez algum movimento mais abrupto, né, de se esticar, né, se espichar ali, e aí acaba rompendo e surgindo uma estriazinha ali. Então isso já são relatos reais que eu já ouvi também por conta do uso de corticoide tópico, tá? E também muitas vezes pelo excesso de estresse no dia a dia, porque o nosso organismo acaba liberando glicocorticoides, que são os hormônios do estresse, tá? E isso também pode também ser um dos fatores para poder então agravar, né, o surgimento aí das estrias. E aí nós temos que essa estria, ela acaba sendo acometida, né, na região da derme, porque é exatamente na derme, que é a segunda camada da pele, que acaba tendo, né, as fibras de colágeno e elastina, então são elas que são rompidas. E a epiderme, ela acaba ficando como uma pele fina, né, e com aquela aparência mais, vamos dizer assim, opaco, né, e acaba ficando sem elasticidade nenhuma também,
tá? Então, ela é cometida na derme principalmente, mas ela reflete também na epiderme, que é a camada mais externa. Bem, então comentei aqui só para resumir, tá? Então, nós temos aí como principais causas do surgimento das estrias, tá? Então, modificações físicas repentinas, como por exemplo na época da gestação ou da amamentação, na fase do estirão do crescimento, quando os adolescentes, né, crescem muito rápidos, ou quando a gente tem, né, um aumento muito brusco, muito abrupto de aumento de peso, ou seja, engorda muito rápido. Tá? Por alterações hormonais, como eu comentei, às vezes passa por muito estresse. Também pode ser ali por uso de anticoncepcionais, reposição hormonal, também pode ser um fator. Esse desequilíbrio hormonal também, que pode acontecer, principalmente ali durante a gestação, a hereditariedade, que eu comentei também, e também a falta de hidratação e de cuidados em relação à pele. Então, a gente também precisa cuidar da hidratação, porque uma pele mais hidratada, com equilíbrio de água e óleo na pele, ela vai ter uma melhor elasticidade nessa pele. Então, também acaba propiciando ali uma pele mais saudável. Então, também não adianta a gente, se não estou nos fatores ali de risco, mas tem uma pele extremamente ressecada, glicada, né, sem elasticidade, e aí a gente passa por algum tipo de tracionamento naquela pele. Então, muitas pessoas me perguntam, né, quando a gente fala de um equipamento, por exemplo, de endermologia, de vacuoterapia. Kátia, mas se eu fizer a massagem com vácuo com endermo, né, não vai causar estrias? Gente, não, porque tudo que a gente faz sob controle, tá, com uma pressão adequada, também com uma pele hidratada, tá, então a gente não vai fazer nenhum estiramento excessivo nessa pele. Agora, tudo que é exagerado, se eu colocar aquela pressão muito forte, fazer um tracionamento muito intenso na pele, independente até mesmo do aparelho, né? Se a gente fizer algum tipo de tracionamento muito brusco, muito excessivo nessa pele, sim, eu posso ter daí o rompimento dessas fibras. Afinal de contas, a gente tem, né, uma certa plasticidade e elasticidade nessa pele, mas ela tem um limite. Se eu ultrapassar esse limite, eu posso sim ter um rompimento dessas fibras. Então, mesmo quando a gente for trabalhar ali uma vacuoterapia, uma massagem manual, tá? A gente tem que ter ali o equilíbrio, tá? Fazer vamos dizer assim, ajustar os parâmetros ideais para que a gente não lesione essa pele, até mesmo nas terapias manuais, tá? Porque a nossa pele, ela tem um limite, tá? E então, eu não posso exceder esse limite. E se a gente tem uma pele bem hidratada, bem cuidada, eu vou ter essa plasticidade, essa elasticidade aqui, tá? Sob controle. Então, é importante, então, de a gente explicar para nossa cliente da importância de uma boa hidratação na pele da minha cliente, tá? Para poder evitar aí o surgimento, né, de estrias. Então, é válido sim durante a adolescência, a gestação, sempre tá hidratando essa pele, tá? Pode ser que não seja o suficiente, mas tem que hidratar, tem que manter essa pele saudável, tá? Sempre aí de acordo com para evitar, tá? Quais são as características dessas estrias, né? Geralmente a gente classifica as estrias como estrias vermelhas e estrias brancas, sendo que as estrias vermelhas são aquelas estrias mais recentes, que acabaram de surgir, mas lá no início, antes mesmo de surgir já vermelho, ela já começa a aparecer alguns sinais, alguns indícios de que tá tendo ali o surgimento das estrias. Quem já não pegou uma gravidinha aí, que fala assim, que tá crescendo bem o abdômen, tá falando assim, ai, tá coçando a pele, que vontade de coçar, e todo mundo fala, não coça, senão vai dar estrias, tá? Mas é exatamente isso, aquele estiramento daquela pele, ele já tá ali no limite, né? Então, isso vai fazendo com que haja um prurido, uma coceira naquela pele. Então, já é um sinal que a pele está no limite já, tá? Então, que está para ali, para surgir. Seria como se fosse a primeira fase já do surgimento das estrias, tá? Então, é muito importante nesse momento, né, tentar intensificar mais a questão da hidratação e realmente evitar esse estiramento um pouco maior ou ficar
friccionando, tá? Mas pode ser que a gente consiga ainda retardar ou minimizar, tá? Mas na gestação é bem complicado, né? Porque tem um estiramento muito intenso aí do tecido, tá? Mas isso já é um indício, essa coceirinha já é um indício de que tá surgindo as estrias, tá? Depois ela vai ficar com aquela já com umas fendinhas já vermelhinhas, até que ela surge realmente já aquelas lesõezinhas lineares mais evidentes, avermelhadas ou arroxeadas, tá? Então aí já teve o rompimento. Mas nessa fase inicial, ele é mais fácil de tratar as estrias, tá? Só que uma vez que as estrias elas surgem, que teve esse rompimento, a gente já não consegue fazer com que volte ao que era antes dessa pele. Mas a gente consegue minimizar bastante, tá? O tratamento, o aspecto das estrias. Então, é muito importante quem puder buscar já o tratamento logo no início, enquanto elas estão vermelhinhas, tá? Então, por isso faz com que o resultado, a resposta do tecido seja muito melhor nessa fase inicial, quando elas estão ainda com aspecto vermelho, tá? Uma curiosidade em relação às estrias também, tá? Ela tem um caráter que a gente chama de bilateralidade, ou seja, né? Se aparece do lado direito, ela também vai ter lá do lado esquerdo, tá? Então, geralmente, quando tem porque quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo dos dois lados. Então, geralmente, elas são simétricas, tá? Ambos os lados. Isso é uma característica das estrias. Então, aí, passada essa fase inicial de vermelhidão, vai vir, então, a fase das estrias brancas, que são já uma fase mais tardia, tá? Também elas são chamadas de estrias albas, onde ela tem aquele aspecto mais abrilhantado, né? Uma pelezinha fina, né? Meio esbranquiçadinha ali. E é uma pele daí, né? Aliás, dentro dessa estria, ela já tem um tecido que é atrófico e ela não tem vascularização naquela região. Por isso que ela é toda esbranquiçadinha, diferente da vermelha, que ainda tem vascularização. Por isso que a gente fala que quando tá com vascularizado, é mais fácil de fazer o tratamento, de ter a resposta, tá? Então, quando ela tá mais esbranquiçadinha, é mais difícil, mas tem como tratar, Kátia? Tem como melhorar o aspecto das estrias, tá? E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais são os recursos, então, como que a gente pode tratar essas estrias? E aí, o que vocês costumam já fazer aí na clínica de vocês? O que vocês já viram como tratamento para as estrias? Quando a gente fala em tratamento de estrias, o que vocês geralmente costumam estar buscando? Qual é o raciocínio clínico aí do tratamento das estrias? O que vocês acham? Hoje no mercado existem vários tipos de, até mesmo cosméticos, né? Que ajudam, que acabam auxiliando nos nossos tratamentos associados aí com a eletroterapia. Mas se a gente tem que as estrias, ela teve ali um frouxidão, um rompimento nas fibras de colágeno, né? Ela teve uma atrofia ali do tecido, o que a gente precisa? Repor aquele tecido ali, certo? Ou seja, eu preciso ajudar no estímulo da produção de colágeno para poder, então, ajudar naquela reposição daquela região que está atrófica, ou seja, ela está em depressão. Então, eu preciso fazer com que haja uma reposição de colágeno naquela região, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Buscar algum recurso que vai ajudar na produção, no estímulo da produção de colágeno para preencher aquela lesão linear, tá? Para que ela possa, porque ela tá afundadinha, então para que ela possa nivelar, né, ao nível ali da pele, tá? Então, o que a gente tem que fazer para estimular colágeno? Quais são os recursos? Como que a gente deve estimular isso aí, tá? Então, ó, vou passar aqui um raciocínio clínico que serve para as estrias, mas se a gente pensar bem, não é só para as estrias que elas servem, não. Se vocês quiserem trabalhar, ó, qualquer tratamento estético onde vocês precisam estimular o colágeno, ou seja, ó, para flacidez de pele, para rugas, linhas de expressão, para rejuvenescimento, tá? Então,
onde eu preciso de um tratamento, onde preciso estimular colágeno, vocês sempre vão buscar aí um recurso que vão promover uma lesão controlada nesse tecido. Como assim, Kátia? Uma lesão, né? Então, vamos lá. A gente precisa, de alguma forma, estimular o fibroblasto, porque é o seguinte, o nosso fibroblasto, ele é o responsável por produzir colágeno e elastina, entre outras estruturas. E aí, até os 25, 30 anos, ele está no pico máximo de produção de colágeno, né? Então, a nossa pele está firminha. Passou os 30 anos, ele começa a ficar preguiçoso, produz, né, menos colágeno, onde vai tendo, então, sinais de flacidez, né? Até mesmo das rugas, porque o colágeno, ele vai ficando, olha, o fibroblasto, ele vai ficando preguiçoso. Então, a gente precisa dar uma chacoalhada nele, a gente precisa dar uma agitada, acorda fibroblasto. E como que a gente pode fazer isso? Usando um recurso que acaba promovendo pequenas lesões no tecido, que a gente chama de uma lesão controlada. Essa lesão controlada, quando a gente faz uma lesão na pele, o que acaba acontecendo? A gente acaba ativando o nosso sistema imune e que ele acaba, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma inflamação, vai acabar fazendo um processo inflamatório naquele local. E quando isso acontece, quem é ativado é o fibroblasto, porque o fibroblasto ele vai ali conter, né, ajudar na regeneração desse tecido que foi inflamado, tá? Por isso que nós vamos fazer pequenas lesões. Só que assim, não é uma lesão de machucar. Gente, o que seriam essas lesões? Poderia ser um peeling de diamante, olha só, né, muito conhecido de vocês, uma esfoliação um pouquinho mais intensa do que só remover as células mortas, dar uma estimuladinha ali para ficar um pouquinho hiperemiado, para vascularizar aquela região, né, aquela região das estrias, tá? Então poderia ser esse peeling mecânico, como peeling de diamante, um peeling de cristal, sobre as estrias, para dar ativada, para vascularizar, para ajudar na renovação celular e também gerar uma pequena lesão para gerar o processo inflamatório. E assim estimular então o fibroblasto a produzir mais colágeno. Outro recurso que a gente poderia entrar aqui, bem conhecido, né? Também é um recurso barato, porque é um equipamento bem baratinho e assim é muito conhecido de muitas pessoas, que é o famoso electrolifting. E lembra que é com uma canetinha, que na ponta tem uma agulhinha bem pequenininha e vocês vão fazer umas leves punturaçõezinhas dentro ali do canal das estrias. Então, é um trabalho mais, né, um pouco mais minucioso, um pouco mais demorado, mas que ele surte muito resultado, tá? Porque com a agulhinha ali a nível bem superficial, a nível epidérmico, né, ele vai gerar ali, ó, pequenas punturaçõezinhas, lesõezinhas, que isso vai fazer com que haja também um processo inflamatório de uma forma bem controladinha e estimular o colágeno, o fibroblasto, tá? Outro recurso muito utilizado é o microagulhamento. Então, hoje em dia, muitas pessoas utilizam microagulhamento, né? Tanto aquele com rollerzinho, com a caneta Dermapen. Particularmente, eu prefiro a caneta Dermapen, porque ela é mais rápido, mais controlável também a questão da pressão, tamanho da agulha ela é bem controladinha e ela tem uma região mais linear. Para as estrias eu consigo estimular mais ali sobre as estrias, de uma forma um pouco mais localizada. Então, a questão de trabalhar ali com a Dermapen, ela é bem interessante para as estrias, tá? Outro recurso, jato de plasma, tanto o jato de plasma de contato quanto a de fulguração. Particularmente, eu prefiro a de contato. Opa, como assim, Kátia? Você está falando em lesionar tudo, você prefere aquele de contato? Então, porque nas regiões corporais, quando a gente fala em fulguração, dependendo da mãozinha da pessoa, pode lesionar um pouquinho demais. Tá? Então, na região corporal, por ter aquela questão do atrito da roupa, né? Ou dependendo da região, porque fica muito tempo sentada, roupa muito apertada, ele vai ficar fazendo aquela fricção ali e lesionando, né? Então, aquela minha lesão que era para ser controlada, ela pode descontrolar e aí, então, acabar gerando as hipercromias pós-inflamatórias, tá? Então,
particularmente, a não ser que depende, lógico, da região, do fototipo da pessoa, mas eu gosto bastante também da técnica do jato de plasma de contato, tá? Onde ele faz uma boa vascularização ali na região. Um outro recurso bem prático que eu adoro, gente, é a carboxiterapia, tá? A carboxiterapia, ela é uma técnica mais rápida, né? Então, assim, é legal o do electrolifting? É, só que ele é mais demoradinho, como eu falei, assim, é um trabalho mais minucioso. Já o da carboxiterapia, ó, é rapidinho, né? A gente vai ali, né, no caminho das estrias, né, coloca a agulhinha ali, ele insufla aquele gás assim. Eu falo que tem, dependendo das estrias, que são aquelas estrias mais plácidazinhas, ela enche, né, como se fosse uma bexiguinha. E é bem gostoso de fazer. Então, você vai colocando ele, né, dá a distensão da pele, enche, vai mais um pouquinho, enche e vai fazendo várias punturaçõezinhas. Então, a aplicação da carboxiterapia ela é bem rápida e bem tranquila também, tá? Então, é bem rapidinho. Eu adoro fazer a carbox nas estrias, é muito legal. E outro recurso, a radiofrequência, tá? Então, essa já não é com agulhas, né? Eu falo assim que a radiofrequência ela é bem versátil, porque daí ela pode ir para vários tipos de pessoas, né? Aliás, vários fototipos. Eu consigo trabalhar desde o fototipo 1 até o fototipo 6, até mesmo para, às vezes, para aquelas pessoas que têm aquele medinho, né? Um pavor de agulha, né? Então, eu não gosto de agulhas. Então, é um ótimo recurso aqui, trabalhar com a radiofrequência. Ou ainda para quem tem algum problema de cicatrização, coagulação, né? Então, a radiofrequência é muito versátil, é uma ótima pedida. Inclusive, o pessoal sempre me pergunta, né, Kátia, né, que se eu fosse para escolher um aparelho para estar comprando, se eu quero trabalhar com facial, corporal, que ele seja versátil, gente, radiofrequência. Eu amo radiofrequência, né? Eu já até fiz uns stories falando isso, porque ele é muito versátil. Você trabalha facial, você trabalha corporal, gordura, celulite, né? Dá para trabalhar, dependendo do equipamento, dá para trabalhar até estética íntima. Então, é um equipamento muito versátil que você vai trabalhar, né, pele e o tecido subcutâneo também. Então, adoro, amo radiofrequência, tá? E ele dá um resultado muito bom para flacidez, para estimular o colágeno, através da geração de calor, tá? Um calor intenso, para que ele, então, estimule, gere essa lesão que a gente chama de termolesão controlada, tá? Então, um calor intenso que acaba gerando, então, esse processo inflamatório também, tá? Dei aqui, né, falei sobre alguns recursos, tem mais algum aqui que vocês gostariam de estar comentando para tratamento de estrias que vocês utilizam aí na clínica já de vocês? Comentem aí. Aliás, tem um que bem conhecido também, que é o da vacuoterapia, né? Que o pessoal usa bastante, que é a ventosa do vácuo e fica estimulando sobre as estrias, até fica bem permeada, tá? Tem esse recurso aí também em relação para tratamento das estrias, tá? Tem ainda tem outros, esse eu comentei alguns. Ondas de choque também dá para estimular, tá? As estrias. Gerei a lesão. E aí? Depois, Kátia, eu largo assim, o que eu faço? Eu falo sempre o seguinte para os meus clientes. Geralmente, esses tipos de tratamento, vocês vão fazer a cada 15, 30 dias. Quando a gente faz algum tipo de lesão, a gente não pode ficar fazendo essa lesão toda semana. Então, a gente tem que aguardar um tempo, em torno de 15 a 30 dias, dependendo do tratamento, do recurso. E aí, eu falo o seguinte para os clientes, vocês não vão fazer nada nesse meio tempo? Vocês vão abandonar ela por um mês? Olha, daqui a um mês você volta? O que vocês acham? Daqui a um mês você volta, em casa você vai usando esses produtinhos em casa. Gente, vocês acham que a cliente vai usar regradinho, certinho, bonitinho, tudo que você falar? Não, se você não ficar ali, toda semana cobrando ela, olha, você tá cuidando? Você tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Então, a gente tem que ficar no pé da cliente, tá? Então, é muito importante fazer com que essa cliente retorne toda semana na sua clínica. Cliente, terminou, fez essa sessão hoje, ela tem que retornar toda semana na tua clínica, tá? Tem que ir lá, falar assim, a gente tem que fazer um procedimento ali, seja uma hidratação, né? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma revitalização, uma bioestimulação, ou seja, eu preciso dar condições para que esse tecido ele regenere,
tá? Então eu preciso bioestimular, tá? Eu preciso dar mais energia para essa célula. Então, o que seriam esses recursos? Um bem comum, que eu falo assim, que tem que ter na clínica, LED e laser vermelho. Gente, eu falo assim que laser e LED é vida. Vocês precisam ter na clínica de vocês. Até mesmo para não só como ajudar na questão da regeneração e tal, mas também até mesmo por qualquer intercorrência que tenha aí na clínica, tá? Então, eu falo assim que eles são vida, tem que ter, tá? Então, o segredo é, lesionou, gerou processo inflamatório, agora eu preciso ajudar nessa regeneração do tecido. E um dos ótimos recursos para que faça essa regeneração é o LED e o laser vermelho, tá? Porque eles vão ajudar a dar mais energia para essa célula. Não, a neolina. Seria 2 em 1 esse aparelho. Quando eu falo LED, laser, é porque assim, quando a gente fala em terapia, tem alguns equipamentos que vão ser só LEDs, tem alguns equipamentos que vão ser só laser, mas tem alguns equipamentos que sim, emitem as duas cores, tá? Tem as duas cores no mesmo equipamento. É que como eles têm a mesma propriedade, hoje que a gente fala que tanto o laser quanto o LED, eles vão ter a mesma ação, porque antigamente falava só laser vermelho, o LED não é muito bom. Hoje a gente tem uma tecnologia de LED que são tão bons quanto o laser, tá? Então, se vocês tiverem um equipamento de potência, tá? Isso é muito importante. Que tenha realmente, que entregue energia dentro do que seja LED ou que seja laser, tá? Eles vão ter os mesmos efeitos fisiológicos, eles vão fazer a mesma coisa, tá? E ó, quem também já assistiu, ou quem perdeu, assiste aí umas lives que eu fiz falando sobre LED e laser, tá? As diferenças, para vocês não serem enganados na hora de comprar um equipamento de LED, tá? Não basta ser uma luzinha vermelha, azul, verde. Ela tem que ter potência, tá? Ela tem que ter energia, senão ele não vai ter efeito terapêutico. Então, se vocês se depararem com equipamento de LED aí muito baratinho, tomem cuidado com os importados, aquelas máscaras importadas. Vai ser só o que a gente fala enfeite de árvore de Natal. Então, tomar cuidado, tá bom? Então, tá, Neolina? Então, quando eu falo LED, laser, pode ser, se você tiver aparelho de LED vermelho ou de laser vermelho, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Ou vermelho ou infravermelho ainda. É que o vermelho é mais superficial, o infravermelho ele vai ser um pouquinho mais profundo. Mas quem tem os dois já faz os dois, tá? Porque daí já atua em um tecido um pouco mais profundo também, tá? E outro recurso que provavelmente muita gente tem aí na clínica, que às vezes o pessoal deixa ele esquecido. Ah, porque ele não faz nada, Kátia. É a microcorrentes. Gente, microcorrentes ele é ótimo para fazer a bioestimulação. Só que as pessoas não sentem essa corrente, né? Você passa a corrente e não faz nada, porque ela é subsensorial, ou seja, o meu paciente ele não sente o estímulo dessa corrente, não faz formigamento, não faz contração, não faz nada. Então dá a impressão de que só tá passando ali aquelas canetinhas e não tá fazendo nada. Mas a nível celular, ele tá promovendo, tá estimulando a energia, tá dando energia para a célula. Ele tá dando ATPs para a mitocôndria ali, que é responsável para dar energia para minha célula, para ela, né? Se ela tá ali, um tecido que tá lesionado, ele precisa ter mais energia para trabalhar, e é exatamente isso que a mitocôndria vai fazer, tá? Então, a microcorrentes, ela vai fazer essa bioestimulação também, tá? Então, quem tem uma microcorrentes encostadinha, ó, tratamento de rejuvenescimento para as estrias, para rugas, tá? Só que, o que eu tenho que fazer? É só eu passar microcorrentes? Não, eu preciso gerar uma lesão controlada, seja com seja com eletrolite, seja com microagulhamento, tá? E aí, uma semana depois, tá? Não é no mesmo dia, detalhe que eu acabei esquecendo de falar, tá? Então, eu lembro que eu falei, você convida o paciente para vir toda semana e na semana seguinte você faz, então, um protocolo de regeneração e de bioestimulação no tecido. Seja usando o LED ou laser vermelho, seja usando uma microcorrentes, e ainda tem mais um que ajuda a fazer essa regeneração e que pouquíssimas pessoas se atentam a isso e
eu tenho quase certeza que muita gente tem na clínica, que é o ultrassom plano pulsado, tá? Então, dentro dos ultrassonzinhos, às vezes é aquele ultrassonzinho pequeno, às vezes é um ultrassonzinho de alta potência, tá? Mas o ultrassonzinho programado a 20% pulsado ou menos, para não gerar calor, porque ele é regenerador, né? Muita gente não usa ele no pós-operatório. Por quê? Porque ele tem uma ação, né? Que vai ajudar na regeneração, redução de edema, ele vai estimular ali a regeneração daquele tecido, tá? Então, nas estrias, como é corporal, por que não associar um ultrassom pulsado? Fica a dica, gente. Então, ó, 3 recursos que vocês podem, então, utilizar para ajudar na regeneração. Então, ó, inflama numa semana, na semana seguinte vocês vão regenerar. Assim, vocês vão ter a produção de um colágeno de melhor qualidade, um tecido ali também com mais hidratação, tá? Mais revitalizado, tá? Para vocês tratarem, então, as estrias, sigam esse conselho, tá? Usa um recurso para gerar uma lesão controlada, para que haja, então, a formação de um processo inflamatório para estimular o fibroblasto, e depois vocês entram com um recurso para ajudar na regeneração desse tecido, tá ok? Então, essa foi a dica dessa semana. Espero que tenham gostado e que implementem isso aí na clínica de vocês, e depois vocês comentem aí, manda para mim no direct: Kátia, eu fiz, ficou legal, deu certo, mudou aqui. Então, bom, fico aguardando então o feedback de vocês. Gente, brigadão pela participação de todos no dia de hoje. Obrigada, Neolina. Até a próxima quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, então não se esqueçam, toda quarta-feira, às 20h23, horário de Brasília, a gente vai ter aqui um encontro com a Kátia, onde a gente fala aqui sobre algum tema, sobre algum equipamento, um insight. Bom, fica uma dica aí pra vocês, tá ok? Gente, um abração, uma ótima semana, e depois de um feriadão, começando a semana hoje, muita gente, tá bom? Então, ótima semana, tchau, tchau pra vocês!